Vamos lá, antes de compartilhar um pouco da palavra com você, gostaria muito de saber, e se tiver de conhecer, tem alguém conosco aqui pela primeira vez? Se for a sua primeira vez, ali, sejam bem-vindos, é uma alegria poder ter vocês. Recebe esse abraço. Mais alguém? Lá atrás também, Deus abençoe, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É uma alegria poder recebê-los. Aqui no meio, aí já percebeu que se você não levanta a mão, alguém já te entregou. Seja bem-vinda, uma alegria tê-la conosco, viu? E aí em casa, se for a sua primeira vez, por favor, foque no QR Code, mande uma mensagem, minha primeira vez, queremos entrar em contato com você. Mas é muito bom termos pessoas conosco pela primeira vez, tanto aqui como ali pela internet. Bom, vamos lá. O que está ali no telão, irmão? Me ajuda aí, o que está no telão? Decreto do ano 2024, deixando sua marca. Lembra, muito mais do que um tema, é uma meta, é um objetivo, é um alvo a ser atingido. Quando chegar no final do ano, você vai olhar para trás e falar: nossa, qual foi a marca que eu deixei? Como foi o meu ano de 2024? 2023, alguém lembra qual era o nosso... O ano da revelação, buscando conhecer mais de Deus, saber mais sobre Ele, conhecê-lo melhor. Para mim foi um grande desafio, e eu descobri que quanto mais eu penso que eu conheço, mais eu descubro que não o conheço. Esse é um desafio, conhecer a Deus, porque Ele é muito mais do que eu penso, muito mais do que a minha capacidade de imaginar, de estudar, não dá, Ele não cabe na minha caixinha. Então isso vai ser um desafio pela vida toda e pela eternidade toda, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? E agora muda o nosso desafio, deixando a sua marca. Então vamos lá, antes de compartilhar a palavra, eu queria só ler um testemunho. E eu sei que depois da noite, eu acho que eu estou mudando o testemunho, nós vamos acrescentar algumas coisas, né? Palavra de gratidão que resume o meu ano de 2023. Em janeiro de 2023, estava no culto da igreja, mas estava vivendo um tempo difícil na minha vida. Um tempo em que eu não estava mais me reconhecendo. Ainda não havia recuperado meu corpo pós-gestação, perdi a vontade de me arrumar, não estava conseguindo ir para a igreja como gostaria, estava sentindo muita falta de ouvir a palavra de Deus e de ter um tempo com Ele. E nesse culto eu me coloquei diante de Deus, algumas coisas que eu queria que mudasse na minha vida. Queria ter mais intimidade com Ele, voltar a sentir Sua presença diariamente e me envolver na obra do Senhor. Pedi que eu pudesse voltar a sentir aquela vontade de me cuidar, de me arrumar, de voltar ao meu peso normal. Pedi também que pudesse me sentir realizada profissionalmente, já que eu amo o que eu faço. Em tudo eu falava isso para Deus, mas eu não sei como o Senhor vai fazer, mas estou me colocando nas suas mãos para ser feita a vontade do Senhor. E Deus assim o fez. Procurei um médico, comecei a perder peso, recuperar a minha autoestima, me cuidar, comecei a organizar melhor o meu tempo, me dedicar no trabalho como antes, focar nos resultados e ter força de vontade. Coloquei Deus à frente de cada decisão e, como consequência, tive novos desafios e crescimento. Além de ter entrado em outro ramo que Deus colocou no meu coração e que já está sendo muito abençoado para a honra e glória do seu nome. Além de tudo isso, a minha filha entrou para os Gideões Mirins, o que me fez estar presente em todos os cultos de quarta-feira, onde Deus falou comigo poderosamente e eu pude voltar a escutar a voz dEle, voltar a ter intimidade com Ele depois de tanta saudade. Sentir a presença dEle foi a melhor coisa que poderia ter acontecido em 2023 na minha vida. A presença de Deus em todo o tempo vale muito mais do que tudo. Deus me mostrou um ministério onde eu consigo conciliar com a minha agenda. Entrei para o social da igreja e junto comigo a minha irmã e a minha mãe também. Recuperei uma felicidade que há tempos eu não sentia. Conheci pessoas maravilhosas na igreja com quem me identifiquei muito. E tive a honra de batizar uma pessoa muito especial para mim.
Agradeço ao meu marido, minha família, por sempre ter me ajudado em tudo e aceitado estarmos juntos nesses desafios. Aprendi a confiar mais ainda em Deus. Meu conselho, diante de tudo que aprendi e vivi esse ano: busque a Deus, entregue tudo na mão dele e confie, pois ele fará muito mais do que você possa pedir ou pensar. Deus abençoe a sua vida. Jéssica Regolini. Jéssica, cadê você, filha? Deus abençoe. E eu posso falar que tem sido um tempo precioso. Muito, muito precioso. Pai, continue falando conosco. O nosso desejo é ouvir a voz da Tua palavra. Eu declaro que a nossa mente, coração, espírito, nós estamos preparados para ouvir a Tua palavra nessa manhã. Pai, que ela possa ser uma palavra poderosa para transformar a nossa vida, os nossos conceitos, para que possamos realmente estar na Tua presença com alegria, e que possamos ser um motivo de alegria para o Senhor. E eu declaro a você, valente dessa região, que você está atado, a sua casa já está sendo saqueada, e você não pode fazer nada, porque quem está no comando é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor e todo o aplauso. O melhor que pudermos fazer. Domingo passado eu compartilhei com você sobre deixando as suas marcas. Citei alguns personagens da Bíblia, personagens que mostram as marcas que eles deixaram. Então, Maria deixou uma marca porque ela ficou conhecida como a agraciada do Senhor. A marca dessa mulher foi aquela que ganhou uma graça especial de Deus. O privilégio de cuidar daquele que, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós. Imagina o Deus Todo-Poderoso dentro do ventre de uma mulher. Aquele que nunca nasceu na terra como homem. E ela e o seu marido José tiveram a honra de cuidar de um bebê que nada mais é do que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, uma mulher que deixou uma marca. Outra pessoa que deixou não só uma marca, duas marcas, foi Abrão, depois Abraão. Abraão, conhecido como, me ajuda aí, eu esqueci, pai da fé. E qual a outra marca? Amigo de Deus. Duas coisas importantes marcaram a vida desse homem: o pai da fé e o amigo de Deus. E aí eu citei também o outro personagem, Davi. Qual é a marca mais conhecida do rei Davi? O homem. E você sabe que a outra marca dele é o rei que mais conquistou na face da terra, e não existiu e não existirá um outro rei que vai conquistar mais do que Davi conquistou. Moisés teve o privilégio de levar o povo, tirar o povo da escravidão e levá-lo até o monte onde pôde avistar toda a Canaã, mas ele não entrou. Ele não entrou, ele foi o libertador, preparou Josué para ser o conquistador. E para você ver como Deus é um Deus criativo, a caminhada de Moisés com Deus, Deus deu uma dica para ele. Deus disse a Moisés: Moisés, você vai andar comigo. Para ficar bem clara a minha presença para você, quando a nuvem andar, o que era para fazer? Anda. E quando a nuvem parar? Então não é como você quer, você não vai se mover a hora que você achar que tem que se mover, não. Eu estou te dando dicas que vão te ajudar a fazer o que eu estou mandando corretamente. Olha para o céu, nuvem andou, anda, parou, para, não importa onde você está. Para. Agora com Josué foi diferente. Deus chama Josué e Deus diz a Josué: Josué, o negócio com você é o seguinte: Moisés, um homem maravilhoso, foi seu líder, seu discipulador e tal, mas você está chorando muito tempo, né? O luto, como é que fala? O culto fúnebre, e estar ali. Quando morria um líder naquela época, eles ficavam, de luto 30 dias. E Josué estava no 31º dia. Você vai ler o livro de Josué, no capítulo 1, você já entende. Deus fala: ô, Josué, Josué, sou eu que falo contigo. Acabou.
Moisés, meu servo, é morto. Foi teu pastor, foi teu líder, mas está comigo agora. Agora o negócio é com você. Vamos lá. Tem de bom ânimo. Dispõe-te. Vem comigo. Você seguiu o exemplo tantas vezes de Moisés, agora você vai seguir novamente. Só que, com Moisés, eu dei uma dica. Com você é outra. Tempo de Moisés passou. Tempo de libertação. Tempo de conquista é outro. Moisés era para olhar para a nuvem. Você não. Onde pisar a planta do seu pé, eu te darei a terra. Percebeu que mudou? Percebeu que Deus é um Deus criativo? Deus não precisa repetir nada. E agora eu quero pensar com você, olhando na Bíblia, como nós podemos aprender coisas que fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Como eu posso seguir algumas coisas, alguns exemplos na vida de Davi que mudaram a vida dele. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou. Existem situações, existem pessoas que você vai olhar para aquela pessoa e dizer, isso é bom, isso é muito bom. Eu posso estar imitando a vida dele nesse ponto. Nisso que ele faz, eu posso fazer também, porque ele aprendeu com Jesus, ele está imitando Jesus, então nisso eu posso imitar. Lembra o que Paulo disse? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então existem pessoas que você pode olhar, e aquilo que você viu que realmente é de Deus, opa, irmão, que coisa linda, digno de ser copiado, posso copiar? Irmão, muitas coisas que você vê aqui, Deus me deu através de outros pastores, de outras igrejas. E quando eu vou nas outras igrejas, eu vejo, se eu posso falar com o pastor ou com algum líder, eu falo, olha, isso aqui é lindo demais, é digno de ser copiado, posso fazer igual? Se ele falar, pode, eu faço. Se ele falar, não pode, não pode. Sim, sim, não, não. Vamos lá, vamos pensar, um homem segundo o coração de Deus. Que lição eu posso tirar para chegar no final do ano, eu também poder falar assim, deixei uma marca. E uma marca que vem de Deus, não é uma marca que vem só do meu coração, não. É uma marca que vem do céu. O céu abriu e eu posso ver uma marca que eu devo seguir. Coloca para mim, por favor, vamos lá. Aqui, esse texto está no livro de Atos, Novo Testamento, mas ele está falando de Davi. Então, começa aqui, o primeiro versículo fala do povo de Israel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul. Deus deu a eles Saul. Mas primeiro Deus aconselha, não pega rei vai dar problema para vocês, vai cobrar imposto, vai isso, vai aquilo. Não, mas a Síria tem, o Egito tem, todo mundo tem, eu também quero. Não vai nessa que todo mundo tem e você também quer. Não vai nessa não. Porque a vontade de Deus é uma, quando eu insisto, eu entro numa vontade chamada vontade permissiva de Deus. Aí é perigoso. Aí é de tanto você insistir, como o povo fez. Não, o outro tem, eu também quero. Para de falar assim, ele comprou um carro novo, eu também vou comprar, ele comprou uma roupa, para. Cada um tem a sua vida. E eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Amém? Porque a sociedade, ela te cobra muitas coisas, mas ela não te ajuda a ter aquilo que ela te cobra. Então eu preciso entender o que é para mim e o que não é. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isso pelo espaço de 40 anos. Toda vez que aparece o número 4, 44 dias ou 4, tal, você percebe que Deus está querendo transformar, Deus está querendo mudar situações. Quando Deus permite Saul 40 anos, Deus estava querendo mudar a cabeça do povo. Aprenda a andar comigo, aprenda a me obedecer. E até hoje, governo é uma bênção. Está tudo bem? Todo governo é uma bênção. E tendo tirado este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, olha, aqui está falando de Deus. Deus deu um testemunho sobre Davi. Não é uma pessoa testemunhando de outra pessoa, é Deus testemunhando de um ser humano. E disse, achei Davi. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, buscando alguém que Ele possa pegar e usar nessa pessoa, buscando alguém que possa ser parceiro dele, cúmplice dele em vários projetos.
filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui, nesse finalzinho aqui, para você ser um homem, para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, observa isso aqui, olha, que fará toda a minha vontade. Quando eu penso em ser uma pessoa segundo o coração de Deus, eu tenho que amar o meu pai, obedecer o meu verdadeiro pai e fazer a vontade dele, segundo a vontade dele, não a minha. E muitas vezes a vontade de Deus vai dizer para você, segundo a sua vontade, não. Não. Ah, mas eu gosto, eu amo. Não. Não. Aí você pode receber um carimbinho, um selinho, uma pessoa segundo o coração de Deus. Enquanto eu estiver vivendo debaixo do meu desejo, da minha vontade, significa não. Mas é tão bom você conhecer pessoas que estão na face da terra e estão buscando isto. Então a primeira coisa é isso: tenha um relacionamento com seu pai, saiba quem ele é, o verdadeiro pai, saiba quem ele é, e busque conhecer, em primeiro lugar, a vontade dele, para depois fazer. Porque se você não conhece, você não tem como fazer, porque você não sabe. Então busca conhecer. Davi teve uma escola brilhante. Eu vou falar primeiro de uma pessoa que eu conheci, caminhei com ele por 6 anos, hoje está na glória com o Senhor. Depois quero falar de Davi. Profeta Tibijosh, eu tive o prazer de compartilhar tempo com ele durante 6 anos. E assim, um homem que eu admirei muito. Lógico, a minha referência é Jesus, hein? Sempre foi. Mas eu nunca esqueço a primeira vez quando eu recebi um convite para estar com ele. O convite foi para estar com ele em 2016, no mês de maio. Ele falou: olha, eu estou mandando recurso para você e sua esposa vir aqui porque eu quero conhecê-los. Tá bom, estávamos preparando tudo para maio. Aí recebo outro telefonema: não vem em maio, vem em junho, porque dia 12 de junho era o aniversário dele. E sabe por que ele pediu para me mudar, não maio e junho? A mensagem era essa: porque eu quero que você venha me conhecer toda a nossa estrutura. Eu quero passar o dia do meu aniversário, o dia inteirinho, curando enfermos e expulsando demônio. Eu não quero bolo. Foi essa a mensagem que ele mandou. A Janete não pôde ir, minha mãe ficou enferma, ela teve que cuidar da minha mãe. Fui eu, o Ricardo Wagner, o apóstolo lá do Rio Grande do Sul. E eu fiquei ali, se eu não me engano, 10 dias ou 12 dias. No sábado do aniversário dele, ele orou o dia inteiro por pessoas. O dia inteiro, estou falando porque eu estava lá. Orava. 4 horas da manhã, aquilo é um formigueiro. Naquele dia, naquele final de semana, estávamos mais ou menos em 100 mil pessoas no complexo. 100 mil pessoas no culto. E enfermo que foram cadastrados, 40 mil enfermos. Sábado começou cedinho, 4 horas da manhã, o movimento naquele complexo todinho, gente indo para os corredores, para o salão de culto, para as tendas de oração. E ele orou o dia inteiro por pessoas. Eu já dei o meu testemunho pessoal, não vou repetir isso. Quando Deus falou comigo sobre a situação dele, eu falei: conheço esse homem, ele não tem vida. Já falei isso, não vou falar de novo. Agora, quando eu volto para Davi, e eu vejo Davi na caminhada dele, e é interessante quando ele tem, contato com Deus, experiências com Deus, porque você vai falar: não, Davi era rei, então era fácil fazer a vontade de Deus. Ele era rei, a palavra dele também tinha um peso, mas Davi teve relacionamento com Deus antes de ser rei. O principal tempo de relacionamento de Davi com Deus, sabe onde foi? No pasto, cuidando das coisas do pai dele, de Jessé, que também existe uma outra história que eu não vou entrar nela. Cuidando das coisas de Jessé, que era o pai aqui, o pai carnal, o pai que ele via, o pai que ele tinha contato. E ele era o desprezado da família, o rejeitado da família. Mas ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Mesmo sendo rejeitado, mesmo muitas vezes sendo humilhado pelo pai e pelos irmãos. Quando um leão ousou atacar uma ovelha do rebanho do pai dele, ele estava disposto a dar a vida dele por uma ovelha. Depois você vai ver mais para frente o que eu vou falar.
ele mata o leão. Primeira experiência dele com Deus, conhecer um Deus confiável, um Deus forte, o Senhor dos exércitos. Um menino, um adolescente, um jovem, sem nenhum treinamento, ele enfrenta o leão e mata o leão. Porque ele não foi contra o leão na força do braço dele, ele foi contra o leão na força do Senhor, que estava com ele até lá no pasto. Quando você estiver no pior momento da sua vida, Deus estará com você. E assim ele mata também o urso. Então, o relacionamento dele com Jessé era o relacionamento dele com Deus. Como você respeita o seu pai? Você que é jovem, você que mora dentro da casa dos seus pais. Como você respeita o seu pai, jovem? Como você respeita a sua mãe? Qual o tratamento que você dá para o seu pai e para a sua mãe? Ah, você não conhece meu pai. Não preciso conhecer teu pai, mas ele foi o homem que Deus usou para te pôr na terra. Você não conhece a minha mãe, mas ela foi a mulher que Deus usou para te pôr na terra. Se não nem existir, você existia. Então respeita o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Vamos começar a mudar, vamos aprender. Quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Põe a vida em prática, porque senão você vai ser sempre um cristão galinha, cisca, cisca e não sai do lugar. Davi tinha isso, por isso ganhou a marca. O homem segundo o coração de Deus, um conquistador. Tem muita gente querendo conquistar, tem muita gente querendo conquistar isso e aquilo, mas se você não andar segundo a palavra de Deus, sabe o que você vai conquistar? Muito, muito pouco, porque você vai na força do seu braço. Ah, o que eu mereço de Deus? O que você tem? Vamos lá, vamos passar, porque esse tempo está acabando. Ser um homem segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com o seu verdadeiro Pai e também com seus propósitos. Como é que você anda conhecendo os propósitos de Deus para a sua vida? O que você pensa dos propósitos de Deus para o mundo, para a humanidade toda? Ah, eu não sei. Então procura saber, senão você não tem interesse nenhum no seu Pai e nas coisas dele. Porque vir na igreja todo domingo não faz de você um verdadeiro filho de Deus, não faz de você uma verdadeira filha de Deus. O que fará de mim, o que fará de você um verdadeiro filho, uma verdadeira filha, é o comprometimento, é o contato, é a intimidade que nós temos com Ele. Se não, por mais que eu tivesse pouco tempo com meu pai, mas o tempo que eu tinha, eu aprendi a conhecer meu pai. Então eu preciso começar a mudar conceitos da minha vida. Querido irmão, não brinca com o tempo não. Nós estamos na reta final. Não brinca não. Passou o tempo de brincar, de ser cristão. E agora é buscar fazer a vontade do Pai. É buscar ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E cuidado com as coisas que andam falando no mundo hoje. Ah, eu preciso redefinir a Bíblia. Preciso reescrever a Bíblia. Reescreve a história da sua vida, não muda a Bíblia. Porque maldito é aquele que tirar ou pôr um ponto na Bíblia. Pecado é pecado e vai continuar sendo pecado. Deus ama todos, pecador e não pecador, mas Deus não tem comunhão com o pecado. Vamos lá, vamos ver outro ponto aqui, para entender como era Davi. E na verdade assim, para realmente ser uma pessoa segundo o coração de Deus, tudo começa pelos nossos desejos. Porque primeiro começa aquela comichão no coração. E depois aquilo lá vai transformando uma vontade tão grande, até que a pessoa vem e faz o ato. Então eu preciso sondar o coração. Você, a maioria que conhece um pouco da Bíblia, você lembra de um homem chamado Ló? Lembra dele? Então, ele estava em que cidade lá, que queimou, que acabou com o negócio lá? Me ajuda aí, esqueci. Sodoma e Gomorra, não é? Mas você acha que ele foi direto para Sodoma e Gomorra? Não, não. Ele se separa de Abraão, aquela história toda, tal, começa a caminhar, e ele vem e ele monta uma tenda aqui. Estava tudo bem, era bonito, Campo Verde, então monta uma tenda aqui. Aí tá, acabou o tempo aqui, ele vem, monta uma tenda aqui. Puxa, ele sai de lá, vem para cá, então, e lá? Lá está Sodoma e Gomorra, aleluia. A primeira tenda foi bem, a segunda tenda também, e depois ele entra dentro de Sodoma e Gomorra. O maior perigo não é o ponto final, é o começo. Se você não mata ali no ninho, fatalmente você acaba lá. Então eu preciso sondar o meu coração. Davi, depois da experiência que ele teve
com Urias, com Batseba. Coloca para mim. Salmo 51. Depois que ele tem aquela experiência dolorida, depois de tudo que ele fez, está tudo bem, irmãos? Vocês estão quietinhos aí? Está tudo em paz? Não estou bravo não, hein? Domingo passado falou que eu estava bravo. Não estava bravo não, né? Pode continuar me amando. Aqui, depois da experiência que ele tem, ele muda um pouquinho o pensamento dele, o coração dele, ele vai orar e vai falar com Deus. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque ele viu que os desejos escondidos da alma dele estavam prejudicando ele. Não me repulses a tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Sustenta-me com espírito voluntário. Eu preciso ter vontade de andar com Deus. Eu preciso ter vontade de querer fazer as coisas dele. Eu quero isto. Não é porque me obrigam, não é porque me forçam, não é por medo, não, é por amor, é voluntariamente. Eu desejo isso. O meu coração queima pelas coisas do meu Pai. O meu coração arde, e ele arde tanto que ele faz as minhas pernas se moverem, os meus braços se moverem. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Quando ele percebeu que ele errou, ele falou: Deus, eu quero mudar, eu preciso mudar. E aqui, querido irmão, quero contar uma historinha interessante de um rabino. Essa história é verdadeira. O rabino tinha uma filha, nasceu, uma menina muito bonitinha, muito cheio de graça, muito de Deus. E ela foi crescendo. E de repente, quando ela estava ali na adolescência tal, e ela passa, né, perto de um lugar, perto da sinagoga, cheio de homens e tal, e ela passou andando, e um dos homens que estava ali, a gente não sabe, o rabino não sabe se o comentário dele foi maldoso ou não, mas o comentário dele do lado dos amigos foi assim: essa moça, ela tem um andar tão gracioso, só que ela ouviu. Eu estou falando porque depois ela conta para o pai lá na frente. Quando ela ouviu isso, pum, mudou uma chave dentro dela. Então, quando ela passava perto de jovens, de homens, ela dava um jeitinho para melhorar a graça. Não sei se eu me fiz entender. Para chamar mais atenção. Quando ela foi e falou isso para o pai, como rabino, corrigiu a filha. Ele corrigiu. Agora, sabe por que ele corrigiu? Porque, querido irmão, dentro do meu coração, dentro do seu coração, existem desejos escondidos que muitas vezes nem nós sabemos. O que ele vai precisar é de um gatilho. E quando aciona o gatilho, isso vai acontecer. E se a gente não perceber onde está o gatilho, e se a gente não cuidar no começo, lá na frente, eu não estou dizendo que é impossível não, porque para Deus não existe nada impossível. Mas eu vou dizer para você, a luta será maior. Por isso que Davi ora e fala: Senhor, muda o meu coração, não retires de mim o teu espírito, porque sozinho eu não vou aguentar. Sabe, aqui dentro está cheio de coisas que nem eu mesmo sei. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Você sabe quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem? Sabe para quem ele está falando? Que eu serei maldito se eu confiar em mim. Está falando comigo primeiro. Se eu confiar muito em mim, estou lascado, irmão. Porque o meu sentimento, o meu coração muda. Principalmente quando você se relaciona com pessoas, muda. É só mudar a situação, o homem, o ser humano, ele vai de um ponto no outro em questão de segundo. Do amor ao ódio em questão de segundo. De querer e não querer em questão de segundo. Porque a gente vive por emoção. Coloca a frase para mim, por favor. Olha ali, ó. Existem gatilhos que despertam os desejos escondidos da nossa alma. Quando são acionados, eles transformam a originalidade e aí nós perdemos a pureza. Aquela menina, o pai dela fala isso. Aquela menina, ela tinha a pureza de uma criança. Quando ela ouviu aquilo, entrando na adolescência, aquela pureza é tirada. E manifesta o que está dentro. Então, é esse o cuidado que eu preciso ter. É isso que Davi está falando para Deus. Sonda o meu coração, Deus. Por favor, sonda.
Não retires de mim o teu espírito, porque Ele é o único que vai mostrar quem eu sou. E depois disso me faz ter um coração voluntarioso, um espírito voluntarioso, para te obedecer, fazer a tua vontade. Porque se eu esperar só de mim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então eu preciso começar a corrigir as coisas, sondando o que está aqui. Eu falava uma coisa e cada dia, às vezes eu falo algumas coisas, já falei isso aqui, e lá na frente é que eu vou entender um pouquinho o que eu estou falando, penso que eu vou entender, né? Eu falei algumas vezes isso, se o seu projeto for santo, todo ele tem chance de dar certo. O que é o projeto? Você está começando algo, você está bem intencionado com aquilo? Ou existe uma segunda intenção? Existe um outro desejo? Se existe outro desejo, uma outra coisa, tem tudo para dar errado. Mas se realmente está dentro daquilo que você sabe que é a vontade de Deus, tem tudo para dar certo. Não estou dizendo que você não terá luta. Então eu preciso sondar os desejos do meu coração, os desejos dos projetos que eu entro, que eu monto. Amém? Posso continuar? Eu sei que tem que ser rápido. Não dá para falar como a gente gostaria, né? O homem segundo o coração de Deus, ele não peca? Ué, mas não é segundo o coração de Deus? Me ajuda aí a pregar. Mas é homem, é humano, é criatura, não é criador. Então cada um precisa aprender qual é o seu lugar. E se eu entender o meu lugar, tudo vai dar certo. Se eu não entender, tudo pode dar errado. Então um homem, uma mulher, uma pessoa segundo o coração de Deus, está sujeito ao pecado? Está. Mas eu não posso me transformar num pecador profissional, porque daí eu vou aperfeiçoando o meu pecado. Não posso. E assim no conceito de muitos estudiosos, os pecados de Davi foram muito mais graves do que de Saul. Muito. E o gatilho para fazer algo tão ruim na vida de Davi era algo que já vinha de 10 gerações passadas, do tataravô dele. Um homem que comete um pecado sexual com a nora dele. Tá certo que ele não sabia, mas acabou tendo o relacionamento, porque ele também era boa pinta. A nora dele fica viúva e se veste com uma prostituta, porque sabia onde o sogro andava. E foi lá, com véu e tudo mais, e aconteceu o que aconteceu, não vou entrar em detalhes. Aquilo que aconteceu há 10 gerações atrás, estava dentro de Davi, aquela maldição hereditária. E quando Davi vê aquela mulher tomando banho, ele está na janela do palácio, fora do princípio da vontade de Deus, porque a vontade de Deus naquela época, o rei está junto com o soldado na guerra, ele manda o soldado para a guerra, ele fica lá no palácio, tranquilo na janela. Quando ele olha e vê aquela mulher tomando banho, sabe, fantasiada de Eva, aquilo foi um gatilho. Porque você sabe, irmão, os homens, o que pega no homem é o olho, é o zóio. A mulher não, é o ouvido. E ali aciona o gatilho, ele arruma problema para a família toda. Então é isso que eu preciso. Mas qual era a coisa que Davi tinha, que Saul não tinha? Coloca o texto para mim, por favor. O Senhor enviou Natã a Davi. Quem era Natã? Natã era um profeta. Natã é enviado por Deus para conversar com Davi. E ele começa uma história dizendo assim: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Aqui é o versículo 1, vou pular para o 4 agora, tá? Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera até ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acende sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Morto. Continua para mim, por favor. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem.
Você é o camarada. Essa história do homem rico foi só para mostrar para você quem você é. Você fez isso. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Essa história é muito bonita, mas não dá tempo de ler toda. O que aconteceu aqui? Quando Davi olha aquela mulher, ele pega aquela mulher para ele. Aquela mulher era casada, esposa de Urias, um dos soldados, um dos guerreiros de Davi. E ele era amigo pessoal de Davi. Quando ele faz isso, ele adultera com a mulher do melhor amigo dele, de um dos melhores amigos. Quando ele adultera, e depois, para cobrir o erro, ele mata Urias. Ele põe Urias na frente da batalha. Sabia que ia morrer. Mata Urias. Você vê que o homem segundo o coração de Deus também está sujeito ao pecado. Por isso, aquele que está em pé, porque o cair é do homem. O cair é nosso, mas o levantar é de Deus. Deus só pode levantar uma pessoa quando ela cai, se o problema dela não será o pecado, o problema dela será o não arrependimento. Por isso, se tiver alguém me ouvindo aqui ou em casa, homem ou mulher, se você vive adulterando e você acha que ninguém vai descobrir, pode colocar a barba, o homem, sabe, de molho, a mulher põe a sobrancelha. Porque nada há em oculto que não seja revelado. É melhor você mudar enquanto há tempo. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo vai para o inferno. Você está querendo ir junto? Então eu preciso começar a mudar algumas coisas se eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E a diferença de Davi e Saul era essa. Quando Natan contou a história, Davi fica indignado e Natan fala: é você. Ele não arruma desculpa não, irmão. Tem muito crente que é tão crente, que ele arruma versículo para encobrir o pecado dele. E para que ele continue fazendo. Então é isso que nós precisamos aprender, a mudar. A mudar. Porque Deus, para o meu pecado, Ele entregou Jesus. Só que quando eu vivo cometendo continuamente esse pecado, o que a Bíblia diz? Será que eu estou mandando Jesus novamente para a cruz? Então é tempo de mudança. Ah, mas não tem mais, irmão. Deus não tem problema com o meu pecado, mas Deus não aceita a minha desculpa. Então eu preciso parar de arrumar desculpa. Saul, Deus diz: eu estou dando aquele rei na tua mão, estou dando aquele lugar lá, vai lá, você vai guerrear, você vai vencer, mas não pega nada deles. Eles foram, guerrearam, venceram, mas pegaram. E quando estão voltando no caminho, vem alguém e diz para ele: ei, o que você fez? Não, nós fomos lá e guerreamos. Isso aí. Não, Deus falou para não pegar. Sabe qual foi a resposta dele? Não, estou levando de oferta na casa do Senhor. Você viu como arruma até texto bíblico? Cara de pau. Eu não sei se estou me fazendo entender não. Eu estou falando para você que eu e você precisamos corrigir os nossos erros e mudar a nossa história. Senão não tem vitória, não tem pessoa segundo o coração de Deus. Tem ilusão. Tem ilusão. O homem segundo o coração de Deus tem um coração ensinável e tratável, que reconhece os seus pecados, se arrepende, pede perdão e luta para mudar de vida. Você acha que mudar de vida é fácil? Não, não. A pior luta do ser humano é a luta contra ele mesmo. A luta está aqui dentro, não está fora. Se eu vencer essa luta aqui, eu venço as batalhas que estão fora. Mas se eu não vencer aqui, dificilmente vencerei as batalhas fora. Então, se eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus, eu preciso olhar esse exemplo de Davi. Camarada sou eu. Camarada sou eu. Bom dia. Tudo em paz? Clube de ceia? Podemos continuar? Vai mudar, daqui a pouco vem coisa mais agradável. Amém? Mas eu estou falando isso porque eu te amo. Por isso que eu estou falando isso. É um ano que vai... Esse ano aqui abre a porta para a próxima década. Então, se eu não corrigir os erros aqui, como é que vai ser os meus próximos 10 anos? Então, essa é a minha preocupação como pastor.
por mim e por você, pela minha família e pela sua família, pelos meus próximos 10 anos e pelos seus próximos 10 anos, e depois pela eternidade toda. Então, querido irmão, errar faz parte. Se eu falar para você que eu não peco, já pequei. Errar faz parte, infelizmente, da nossa natureza caída, humana, limitada. Mas o perdão de Deus está à nossa disposição. Você sabia que o mundo não precisa do amor de Deus? O mundo não precisa do perdão de Deus? O mundo já tem o amor de Deus, o mundo já tem o perdão de Deus. O que eles não sabem é que eles já têm. Precisa alguém falar para eles: Deus morreu por você, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, Deus morreu por você, Deus te ama e nunca vai deixar de te amar, nunca. Mas o que eu quero é ter relacionamento com o meu verdadeiro Pai. E olha, eu sei que muita coisa está sendo falada por aí, mas isso aqui, irmão, nunca foi desatualizado e nunca será. O que tem que ser atualizado é a minha vida aqui dentro. É isso que precisa. Porque o que está aqui, está aqui. Esse livro é fechado. Vamos lá, vamos a outro ponto. Desafios são propósitos. Nossa, o relógio não está vermelho para mim ainda? Então tá bom. Desafios são propósitos. Todo desafio que vem para você, todo desafio que se apresenta para você, são propósitos. Qual será a minha reação diante dos desafios que se apresentam? Você vai falar: mas tem coisa que o diabo põe. Tem, mas também é um propósito. É um propósito. Já contei uma historinha aqui. Uma irmã estava passando uma necessidade muito grande. E ela orou a Deus, falou: Senhor, eu estou precisando, eu não tenho o que comer. Por favor, envie alguém, sabe, para me mandar uma cesta básica, mandar alimento, que eu não tenho nada para comer. E de repente, já falei isso aqui, de repente, bate na porta dela um homem e entrega para ela uma cesta básica, mas daquela cesta não tão básica, super básica, aquela cestona com tudo. Quando ela abre e tal, ela olha e ela chora e ela olha para o homem: Deus é bom, Deus é fiel, respondeu a minha oração. Ele falou: não sou de Deus coisa nenhuma, nem acredito nesse camarada aí. Ela falou: não importa, mas Deus mandou você, Deus sempre tem um enviado, seja ele que acredita nele ou não. Quando o crente ora, Deus responde a oração e manda alguém. Então, meu amigo, tem muitos reis Darius aí que trabalham para Deus porque Deus mandou. Tem muito Nabucodonosor que trabalha para Deus. Amém? Vamos lá, então os desafios são propósitos. Aqui também é um texto que fala da vida de Davi. Davi disse a Saul, qual é a história aqui, rapidinho para você entender. Israel estava lutando contra os filisteus, era uma guerra no campo de batalha. Quem já foi em Israel já viu o monte Jezreel, que é o vale do Armagedon. Você vê, tem lugar alto que você vê todo o cenário da guerra. E estava lá guerreando Israel contra os filisteus, aquela luta, tal. E os irmãos de Davi estavam na guerra. Davi não, era o mais moço, tal, era o menorzinho, né? Talvez não tinha a altura, tinha estatura, e ele não podia ir porque ele não tinha medida, não sei, isso eu estou inventando, irmão. Isso está na Bíblia não, né? Mas ele não estava na guerra, e o pai dele Jessé chama Davi e fala: ó, leva o lanche para os teus irmãos que estão na guerra, e leva o queijo para o comandante. Eu sempre falei que Jessé era mineiro. Leva o queijo para o comandante, e o lanche para os irmãos. E Davi vai. Davi pegou, né, as marmitinhas lá, essa é para os irmãos, essa aqui é para o comandante. E quando ele entra na cena, ele entra no cenário da guerra. Quando ele entra no cenário da guerra com as marmitinhas ali, e quando ele olha desse lado aqui, o exército do Deus vivo, o exército de Israel, perfilados, todos armados com escudo e tal. E quando ele olha do lado de lá, o exército dos filisteus. E ele está passando, está vendo, estão preparados para a guerra. De repente sai um homem do meio do exército dos filisteus, vem, caminha, para frente a frente com o exército de Israel. Só que o homem não era um homem normal. O homem tinha aproximadamente 3,20 metros de altura. O Golias, que você conhece. E ele desafia o exército de Israel. Tem homem aí? Tem homem aí? Tem homem aí? E o exército tudo quietinho. O próprio rei Saul, quietinho. Irmão, todo soldado, ou todo aquele que serviu o exército, uma coisa que você faz é jurar que você dará a sua vida pela sua pátria e a sua bandeira. Bandeira era que não faltava em Israel. Toda a guerra antiga o que tem mais é bandeira. Quando Davi passa, ele fica indignado com aquilo. Como assim? O exército do Deus vivo,
o exército do meu pai sendo afrontado, e não tem um homem para dar uma resposta para esse incircunciso, para esse pagão. Você entendeu o que é ter compromisso com o pai? O que é amar as coisas do pai? O que é amar os propósitos que ele aprendeu lá no pasto? Agora ele está vendo uma cena real. Ele fala, imagina, ele não vai continuar fazendo isso. Não vai. Eu vou catar ele. E aí ele ouve um zum, zum, zum no meio dos soldados. Ele fala, o que vocês estão falando aí? Não, nós estamos falando que o rei, ele vai dar riqueza, vai dar a mão da filha e isentar de imposto toda a família daquele que matar o filisteu. O Golias falou, nossa, eu já queria matar ele sem ganhar nada. Agora então que eu vou matar mesmo. Então, irmão, duas coisas. A proposta apresentou para você, não fica viajando na maionese não, hein? Porque Deus tem bênção acima do desafio. Não sei se eu falei, se eu me fiz entender. Deus tem bênção para você depois do desafio. Mas eu tenho que encarar o desafio. Aqui então, é esse cenário aqui. Então Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não precisa ficar com medo não. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso, mas na verdade é um urso, e tomou o cordeirinho, por favor, do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei, e livrei o cordeirinho da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou ao exército do Deus vivo, disse mais Davi. Falta mais um versículo? O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, e depois eu vou tentar explicar. O verbo livrar, qual é o tempo dessa palavra? Qual é o tempo dessa palavra? Livrará, passado, presente ou futuro? Você que é bom em matemática, vamos lá, me ajuda, rapidinho. Futuro. Você sabia que para Deus não tem futuro? Você sabia que todas as palavras que você lê, principalmente na Torá, que está adaptada para a nossa língua, que você fala pensando no futuro? Se você for ler a Torá, segundo o hebraico original, primeiro que não tem vogal, é só consoante. Então, não tem, se você tem um aplicativo que está à disposição, chama Bíblia Estudo Bíblico, em português. E ali você verá como é o original, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E você vai ver que essa palavra, ela vai, quando você clicar nela lá, vai aparecer o histórico dela. Essa é uma palavra raiz e tal, e aí ele só fala no presente. Depois eu explico, mais para o final isso. Isso é só um adendo, tá? Qual era a confiança em Davi? Como Deus não fala de futuro, e sabe por que Deus não pode mentir? O pastor Alex falou isso também, né? Por que Deus não pode mentir, irmão? Porque quando Deus fala, Deus não emite som, Deus cria. Deu para entender isso? Ele não emite som, ele está criando. Se ele falar uma mentira, a mentira se torna verdade. Isso é uma das razões só. Mas vamos voltar aqui. E aqui, querido irmão, esse cenário, o que aconteceu com Davi? Ele vai, o próprio Saul fala para ele, vem cá, você é tão moço, você vai morrer. Saul, que era o rei, tinha que ser o exemplo. Naquele momento ele foi um exemplo de covardia. E Davi disse, eu vou, porque o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse incircunciso. E Saul diz, não, põe a minha armadura. Ele põe, mas não deu jeito, porque cada um é cada um. A confiança em Deus é pessoal. Então, acho que isso não passou na cabeça de Davi, né? Mas assim, meu querido rei, eu te amo tanto, mas a sua armadura não dá. Não é só o tamanho não, é o que contém nela. É a unção que você passou para ela.
Não dá. Pode deixar, que eu vou lá. E eu sei em quem eu confio. E quando Golias disse para ele: você está pensando que eu sou o quê? Você vem para cima de mim com pau e pedra? Pensando o quê? Vou cortar a tua cabeça e vou deixar as aves e os animais aqui comer o seu corpo. Ele diz: não. Muda essa história. Quem corta a cabeça de quem aqui sou eu, a sua. Não você, a minha. Cortar como? Se ele tinha 5 pedras e uma funda. Não tinha nem faca. Mas você sabe a história. Derruba o Golias, pega a espada do Golias, e diz os historiadores que a espada do Golias era um pouco maior do que Davi. Imagina o peso daquela espada. Ele corta a cabeça do Golias com a própria espada do Golias. Então eu penso que um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus, tem tanto relacionamento com Deus, que quando as lutas vêm, ele sabe em quem ele pode confiar. Ele sabe que Deus é poderoso, amoroso e confiável. Ainda que tudo pareça que vai dar errado, só parece. Só parece. Porque a palavra final vem do Deus que nós servimos. Agora eu já comecei a perder para o relógio. Por favor, o próximo. Espera aí, ali, ó. Os desafios são oportunidades de Deus para o nosso crescimento espiritual, emocional, aumentando nossa cumplicidade com o nosso Pai. Todo desafio, quando você vence o desafio, aumenta a sua cumplicidade com Deus. Tenho falado e vou repetir aqui: a presença de Deus é maravilhosa. Ter um momento de êxtase é maravilhoso. Ter intimidade com Deus é maravilhoso. Mas a cumplicidade com Deus mostra o seu relacionamento com Deus. Que não é um relacionamento momentâneo. É um relacionamento que vai além daquele momento. Que vai além do êxtase. Que vai além do cair, do levantar. Não, vai além. É mais ou menos assim: Senhor, alguém fez a arca. Senhor, alguém abriu o mar vermelho. Qual é o próximo passo? O que o Senhor tem? O que o Senhor tem para a minha vida, para a minha região? O que o Senhor tem? Eu quero ser cúmplice. Por mais maluco que possa parecer o projeto do Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah, mas eu trabalho. É só você que trabalha, ninguém mais. Ah, eu não tenho disposição. Aí é outra coisa. Você continua me amando hoje, não continua? É só o começo de 2024. Vamos lá, a última coisa. Não existe temor no coração de Deus. Deus não tem medo de nada. Essa palavra temor não existe no coração de Deus. E uma pessoa segundo o coração de Deus, ele vai aprender também a lançar fora todo temor, todo medo. Porque o temor, o medo é contra a fé. Quando eu começo a ficar muito medroso, muito apavorado, tem gente que a coisa progride para a síndrome do pânico. Isso está mostrando que a minha fé zerou. Tanque vazio. Zerou a fé. Não estou criticando não, querido irmão, porque eu também passo medo. Você não sabe os medos que eu passei esses últimos meses aqui. Desespero de chorar, de orar, de clamar a Deus e não dormir. Como muitos passaram. Mas graças a Deus chegou a bênção. E sempre chega. E sempre chega. Aqui é o Salmo 23, não vou ler por causa do tempo, meu tempo já acabou. Coloca só ali o Salmo 23, se alguém quiser ler. Irmão, é interessante isso. Davi, quando projeta o futuro dele, Davi não fala de um coração medroso. Davi fala de um coração confiante. O Senhor é meu pastor e no nosso português nada me faltará. Ele projeta o futuro dele com esperança. A esperança baseada na fé, a esperança baseada nos princípios que Deus ensinou. Aí sim essa esperança é produtiva. Esperança por esperança pode ser ilusão, pode ser engano do coração. Mas quando você tem a esperança, que você olha na Bíblia e você vê que a sua esperança está de acordo com a palavra, quando você olha os princípios e vê que a sua esperança está de acordo com o princípio, opa! A sua alma, a minha alma já foi treinada, já aprendeu a andar pela fé. E a minha esperança está ali, ó. A minha alma e o meu espírito já estão juntinhos, ó. Não sei se eu me fiz entender. Então, uma pessoa segundo o coração de Deus, ela vai olhar para frente com menos temor. Isso você não muda do dia para a noite. Ninguém muda do dia para a noite. Isso é uma caminhada. Então não fique preocupado. Mas eu não consigo agora. Não, ninguém consegue. Ninguém consegue. Deus não te fez um robozinho que vai virar a chave e muda. Seria tão bom se eu falasse: Deus, vou dormir, amanhã eu acordo outro. Seria maravilhoso isso. Mas não é assim. Deus te deu uma inteligência, Deus te deu capacidade.
para aprendermos na caminhada. Quem que está aqui que nasceu sabendo ler? Quem é que nasceu sabendo comer? Quem é que nasceu sabendo tomar banho? Ninguém. É com o tempo. É tempo. Existem coisas que o aprendizado é mais rápido, existem coisas que é mais demorado. E andar com Deus é isso. Por isso é importante o novo nascimento. Nasci de novo pelo Espírito e agora eu começo uma nova caminhada. Amém? Eu vou parar por aqui, irmão. Teria mais coisa, mas vamos deixar para uma outra hora. Um homem ou uma pessoa segundo o coração de Deus. Falei de algumas características de Davi. Por quê? Porque eu quero corrigir a minha vida. Eu preciso corrigir a minha vida. Porque, querido irmão, todos nós, cada um tem o seu ponto fraco. Não vai me dizer, eu não tenho um ponto fraco. Não, tem, todos nós somos humanos. Então eu não posso apontar você, eu não posso te acusar de nada, porque eu tenho meu ponto fraco. Então eu preciso orar por mim, preciso que você ore por mim. Antes de te cobrar, eu tenho que olhar para mim. E normalmente o ponto fraco da minha vida, ele é o maior do que todos. O seu ponto fraco é o maior do que todos, porque é a nossa luta. Eu queria terminar orando. Pedir para você baixar a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra é a verdade, incontestável. E eu sei que, assim como eu, a grande maioria, ou todos que estão aqui, ou me ouvindo, tem o desejo de ter essa marca. Uma pessoa segundo o Teu coração. Senhor Espírito Santo, existem coisas que nós conseguimos fazer sozinhos, mas existem outras que não. Nós dependemos totalmente do Senhor. E eu quero declarar que o Senhor tem total liberdade na minha vida para fazer aquilo que precisa ser feito, para tirar e colocar aquilo que precisa. Por isso me fortalece e me dá a Tua graça. E assim eu oro por cada um que está aqui, cada um que está em casa. Vem nos fortalecer, porque o Senhor tem e sempre terá total liberdade nas nossas vidas, porque o Senhor é o único que tem capacidade de me convencer do pecado, do juízo e da justiça do Pai. Muito obrigado pela Tua palavra e por esse momento, no nome de Jesus, amém. Para terminar, eu quero fazer uma oração aqui. Você que está aqui, você que está em casa, se você entender que você gostaria de fazer essa oração, aí onde você está, repete a oração que eu farei aqui. É uma oração de entrega de vida, uma oração de mudança de vida. É uma oração pedindo para Deus fazer parte da minha história, da minha vida, e talvez até reescrever a minha história. Não é uma religião, não estou te oferecendo isso. Eu sempre vou dizer isso. Aliás, se você tiver uma religião legal, mas uma notícia ruim para você é que a religião que você segue não vai te salvar, não. Não vai te levar para o céu, não. A minha religião, a religião dos crentes, também não vai te levar para o céu, não. Porque para chegar ao céu não é através de uma religião, é através de uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por Ele. Religião é coisa nossa. Caminho do céu é com Jesus. Vida com Deus é com Jesus e com a palavra dele. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, repete a oração que eu farei aqui. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi um pouquinho da Tua palavra. Eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus, porque eu acredito em Deus, mas eu sei que sozinho eu não consigo. Por favor, Senhor Espírito Santo, me convence agora. O Senhor, não uma outra pessoa, me convence, porque eu quero entregar toda a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero pedir perdão por viver até agora segundo os meus conceitos, os meus preconceitos, aquilo que eu penso que é certo, que é errado, mas a partir de agora eu quero mudar uma chave. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e me perdoa esse tempo e os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver aqui com o Senhor e morar eternamente com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por me aceitar como eu sou e como eu estou. Mas muda a minha história e muda a minha vida. Amém. Amém. Se você que está aqui orou desse jeito, não vou pedir para você vir à frente, não. Vou pedir só para você fazer um tchauzinho para mim aí onde você estiver.
Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Mais alguém ali atrás? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Lá atrás? Estão apontando ali. Deus abençoe. Deus te abençoe. Aí em casa tem alguém que orou assim. Se você orou desse jeito, foca no QR Code novamente e escreve lá: eu orei assim. Entraremos em contato com você. Nós estamos aqui para te ajudar, assim como nós queremos ajudar todos que estão aqui, porque aqui nós buscamos ajudar uns aos outros. Porque em algumas áreas, vou usar o Alex como exemplo, está aqui na frente. Em algumas áreas da vida eu sou melhor do que o Alex, em outras ele é muito melhor do que eu. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Aqui não tem maior ou menor, somos todos iguais, dependentes do mesmo Pai. Amém? Deus abençoe você que tomou essa decisão. Foi a melhor decisão que você tomou. A Bíblia ensina. Tem mais alguém ali? Estão apontando o dedo lá? Não entendi. Ah, tá. A Bíblia ensina que quando eu oro desse jeito, o Espírito Santo entra dentro de mim. Colocarei o meu Espírito dentro de você. Onde é que o Espírito mora em você? Junto com o seu Espírito humano, que estava morto, mas agora reviveu. Jesus disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Você nunca viu um morto carregando um caixão de morto. O dia que você vê, você vai sair correndo. Então significa que quem não entregou a vida para Jesus está morto espiritualmente falando, mas agora você está vivo. E é um novo tempo, uma nova caminhada. Amém? Ali ó, tem um casal simpático ali, ó. Davi, Silene, olha lá, o bonitão e a bonitona de Jesus. Vou pedir para você que levantou a mão, por favor, se você puder ir até eles. Você que trouxe essa pessoa, você convidou essa pessoa, ou você conhece essa pessoa, por favor, vá com eles ali. Davi quer estar com você, ele, a Silene, orar com você, te dar uma lembrança.